Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Newslink especial. Eu sou Yasmin Boiadian e hoje a nossa conversa será sobre o Setembro Azul, mês da visibilidade surda que marca a luta pelos direitos da comunidade, acessibilidade e valorização da língua brasileira de sinais, a Libras. É um período importante para refletir sobre avanços e desafios que ainda existem para garantir a inclusão, representatividade e respeito à diversidade das pessoas surdas em todas as áreas da sociedade. Nosso convidado de hoje é o professor Willy Cisne, professor da disciplina de Libras na Universidade de Fortaleza, e contamos também com a participação das duas intérpretes de Libra, Sara Queiroz e Jéssica Soares. Muito obrigada, professor, pela sua vinda aqui ao Newslink Especial. Professor, o que é o Setembro Azul e por que ele é tão importante para a comunidade surda? Olá a todos. O meu sinal na comunidade surda é este. E falando sobre o mês, Setembro Azul, é um período bastante especial, porque remarca a história da época ainda da Segunda Guerra Mundial, em que havia muito preconceito com as pessoas surdas. Também remete a esse período do nazismo, em que as pessoas com deficiência também eram menosprezadas, então eram marcadas ali com uma fita no braço e já identificava que ali era uma pessoa com deficiência. Então é um período bastante marcado na nossa história por preconceito e por outras questões que menosprezavam a gente. Então, esse período do mês de setembro, no dia 23, é um dia que é reconhecido mundialmente e que inclusive é reconhecido pela ONU também, pela importância da língua de sinais, E aqui no Brasil, a gente tem a data do dia 26 de setembro, que é um período bastante histórico para nós, porque é o dia de fundação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos do Rio de Janeiro. Então, a gente tem também o dia 30 de setembro, que é o dia do tradutor, intérprete de línguas. Então, o mês de setembro é um mês com bastante datas comemorativas. Por que a cor azul foi escolhida como o símbolo da campanha de Setembro Azul, no mês de visibilidade surda? Então, é porque o azul? Para a gente escolher essa cor, a gente realmente estudou vários acontecimentos do mundo, A gente sabe que, por exemplo, o amarelo, é uma cor que marca o suicídio, a cor rosa também na campanha do câncer de mama, e o azul também marca a nossa história por conta da Segunda Guerra, em que tinha as pessoas marcadas com azul, pessoas com deficiência de um modo geral. E quais são os maiores desafios que as pessoas surdas enfrentam no Brasil? A nossa história, a nível mundial, nacional, é sempre de muita luta. E aqui no Brasil, nesse mês de setembro, a gente tem uma data especial realmente para dar mais visibilidade às nossas causas e para que a sociedade veja que nós surdos somos capazes, porque há muito tempo havia essa história, pela história havia essa ideia de que o surdo não era capaz de fazer nada, que nós surdos vivíamos em absoluto silêncio. Então a gente, ano após ano, não só no mês de setembro, mas durante o ano inteiro, a gente tem essa iniciativa de fazer palestras, de promover uma comunicação de forma geral para que todas as pessoas tenham essa consciência de que a Libras ela é importante para a sociedade, para atendimentos na área da saúde, na área de negócios, por exemplo, nos bancos, em que a gente encontra bastante dificuldade na comunicação também. Então, a nossa luta ela é constante para ter mais visibilidade para as nossas causas. Existe muito preconceito ou desconhecimento sobre a comunidade surda. Quais os principais mitos ou ideias equivocadas que o senhor gostaria de esclarecer? Realmente ainda há muito preconceito por conta de mitos que ainda hoje existem. A Libras
ainda tem pessoas que pensam que a Libras não é língua, que a Libras é apenas uma comunicação gestual. Tem pessoas que pensam que a Libras é somente uma linguagem. Então, falta realmente muita comunicação, muita informação referente a isso. A Libras, ela tem uma estrutura linguística e as pessoas não conhecem. Pensam que o surdo está ali sinalizando e tem as expressões faciais que muitas vezes as pessoas também zombam, né? Não entendem o que significa isso, mas faz parte da nossa estrutura linguística. Então, é preciso que haja mais contratação de intérpretes em locais públicos, né? De mais informação, por exemplo, sobre a capacidade que o surdo tem de dirigir. Muita gente pensa, o surdo não pode dirigir. Como assim o surdo dirige? Como é que ele entende as comunicações do trânsito, né? Mas a nossa percepção visual é bem mais aguçada do que a dos ouvintes, por exemplo, por conta que esse sentido para nós, ele também comunica, né? Então, a gente também tem toda essa questão que precisa esclarecer para todas as pessoas. E falando agora no campo da educação, como as escolas e as universidades podem se tornar mais inclusivas? E qual o papel da Libras nesse processo? Ótima pergunta. E o mais importante que eu tenho a falar sobre isso é a aprovação da Lei 10.436 e o Decreto 5626, a Lei de 2002, o Decreto de 2005, em que determina que as universidades federais, estaduais, né, particulares, tenham a disciplina de Libras como obrigatória para alguns cursos, optativa para outros. Então, eu, como professor da disciplina de Libras, tenho essa possibilidade de falar e ser o multiplicador dessas informações. Né? Tenho várias graduações. Então, quando os ouvintes vêm para as nossas aulas, né, para as aulas de Libras, eu encontro uma diversidade deles, né? Jornalismo, enfermagem, da área da saúde de uma forma geral, da área da tecnologia. E eles não conhecem muitas informações relacionadas ao povo surdo, né? Eu trago também questões voltadas para a linguística da Libras, a língua de sinais, como aconteceu toda a história. Então, todas essas leis na área que são voltadas para a área da educação foram muito importantes para realmente ampliar o conhecimento das pessoas. Né? A disciplina de Libras, ela não tem nas escolas regulares. O decreto ele não fala sobre isso. Já houve discussões relacionadas a isso, né, em como ampliar e como colocar a disciplina de Libras nas escolas regulares para ter e promover essa inclusão. A gente sabe que tem, por exemplo, a disciplina de inglês, né, assim como matemática, ciências, geografia, tem inglês nas salas de aulas, né, nas escolas regulares. E por que não Libras? Né? Nós temos uma população surda no Brasil que precisa dessa comunicação. Então, aqui no Ceará, a gente pode destacar o interior de Maranguape, em que tem um professor surdo numa escola, né, que ensina as crianças lá a língua de sinais e as crianças têm essa interação com ele, mas a gente percebe que é algo ainda pequeno, né, apesar de ser um grande marco, mas é algo que está começando ainda. Falta realmente haver isso para todo o Brasil, quem sabe, né? Então, a gente sabe que nas universidades, os diversos cursos já têm a disciplina de Libras como disciplina optativa, né? Então, as pessoas já saem daqui sabendo pelo menos o básico de Libras, né? E a gente sabe, por exemplo, na área da saúde, em especial, destaco aqui, medicina, né? Que a gente vai buscar um atendimento e os médicos ainda não sabem Libras, ou então, por conta desse aumento, tem alguns que sabem o básico se comunicar, né? Então, é importante que houvesse, sim, essa ampliação da disciplina, né? E essa ampliação da disciplina não só no nível superior, mas no nível básico também, fundamental. Pensando também na comunicação do dia a dia, como a pessoa ouvinte pode contribuir para diminuir as barreiras e interagir melhor com as pessoas surdas? A grande maioria das pessoas ouvintes não encontra muitos surdos, né? Mas porque nós somos uma minoria e também porque nós temos as nossas próprias
os próprios locais que a gente frequenta mais, né? Então tem as associações dos surdos, né? A gente tem também no âmbito religioso, em que são locais que a gente frequenta, né? Na Igreja Católica, nos cultos, né? Em que tem surdos lá. Então, quando a gente frequenta esses lugares, né, há ali uma interação com os intérpretes de Libras, né, e os ouvintes passam a entender e conhecer e ter contato com os surdos, né. A gente está aqui, né, num contexto, por exemplo, de tradução e interpretação, né. A gente sabe que eu sou surda, a Sara ouvinte, ela está interpretando o que eu estou falando, e a gente sabe que o português tem uma estrutura bem diferente da Libras, como preposições, pronomes, e que isso está incluso na interpretação e não, muitas vezes, na Libras. Sim. Existem leis que garantem direito às pessoas surdas, como a Lei de Libras, mas ainda há muito a avançar. Quais políticas o senhor considera urgente para melhorar a situação? A Lei 10.436, ela foi importante para dar visibilidade, para marcar Libras como uma língua oficial da comunidade surda. Depois veio o decreto que trouxe melhorias na área da educação, mas acredito que o principal mesmo, que depois dessas, o principal, mais urgente era na área da saúde. A gente sabe que quando uma pessoa surda, ela precisa ir ao médico, ela precisa de um atendimento, há essas barreiras relacionadas à área da comunicação. Por exemplo, um surdo aidético, né, ele precisa ir ao Hospital São José, dando aqui um exemplo. E aí não tem ninguém que se comunique com ele ali, que explique quais são os protocolos, né, do vírus. Então é uma questão, imagina, é uma questão muito complicada. E aí não há essa informação, o surdo chega atordoado ali, sem saber como lidar com aquilo, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, mas a gente sabe que não só lá, mas em todos os postos de saúde, né, seja municipal, estadual, às vezes surdos chegam a morrer por falta de uma comunicação clara. Então, essa acessibilidade nos atendimentos na área da saúde, eles são assim, essenciais. Também posso trazer exemplos vários relacionados também a bancos, né, atendimento em bancos. Hoje a gente tem o ICOM, que é um serviço de intérpretes de Libras, por videochamada. Então, hoje a gente pode, sim, chegar nos locais e fazer essa chamada de vídeo para o ICOM, mas o ICOM não ele é gratuito para o surdo, mas ele não atende de qualquer jeito, né, em qualquer local. Tem os critérios que devem ser seguidos, né? Então, em relação a concursos públicos também, né? Então, tem muitas coisas que ainda precisam melhorar. Eu destaco aqui a Unifor como uma universidade que avançou bastante em relação a isso, por oferecer a disciplina de Libras. A gente tem surdos também que vieram estudar aqui, que saíram formados na engenharia, fisioterapia, terapia ocupacional. Mas alguns desses surdos, quando se formam, né, eu tenho um surdo que é formado em engenharia civil e que ele entregou o seu currículo para vários locais, né, quando as pessoas entravam em contato com ele, né, que a mãe dele atendia a ligação, eu disse, nossa, uma mulher, mas não eu não estou ligando, né, para um surdo, ou né, para um homem, né, pelo nome dele. Eu disse, não, é meu filho, ele é surdo. Ah, tá. Desculpa, depois eu dou um retorno, depois eu ligo novamente quando faz aquele primeiro contato. Então, para nós isso é muito difícil também, né, passar por essas barreiras. A gente estuda, a gente se forma, né, mas quando vai para o mercado de trabalho, a sociedade ainda não está preparada para receber e para lidar com essa diversidade na comunicação. Também é um surdo que é formado em fisioterapia, aqui, né, se formou aqui, um excelente profissional, e aí, quando passou no concurso, né, passou por aquela fase da entrevista, e aí a pessoa pergunta, mas você é oralizado ou só Libras, né? Então, isso pra gente já é algo que é muito difícil de lidar, né? Não, tudo bem, eu sou oralizado, mas eu utilizo a Libras é a minha língua, né? Então, aquilo já gera um certo tipo de preconceito, né? Porque não era para se preocupar se a pessoa é oralizada ou não, né? O mais importante é respeitar a língua, né? Então,
é um fator aí, um dos fatores que eu posso citar e que a nível de política pública deveria haver essas melhorias, deveria haver realmente a criação de leis que fossem a nosso favor em relação a isso, né? Porque os ouvintes, né, as pessoas ouvintes, elas têm essa facilidade, né, por conta da comunicação. Mas no nosso caso, né, quando a gente está em situação realmente, por exemplo, de um superior, a gente tem que se comunicar ali escrevendo, o nosso português é diferente, tem uma estrutura diferente, né, então, no meu caso, né, no meu caso, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu rapidamente fazia o meu trabalho, né, lidava com números, né, com cheques e rapidamente eu fazia e dizia, pronto, eu terminei meu trabalho. Nossa, já? Então vou lhe mostrar aqui, lhe encaminhar aqui para outro trabalho, para outro serviço na área da digitação, né? Eu era digitador, então rapidamente eu fazia, porque os ouvintes ficavam lá conversando, mas eu me concentrava bastante, porque eu não ouvia o barulho, né? Então, eu conseguia me comunicar, né, escrevendo ali alguma coisa em português, né? E assim, o que eu percebo hoje é que haja realmente essa compreensão da diversidade linguística e que haja propostas relacionadas à inclusão do surdo na sociedade de uma forma geral. E vamos agora para um breve intervalo. E voltamos agora com mais um bloco do Newslink especial. Hoje estamos com o professor William Cisne e as intérpretes de Libras, Sara Queiroz e Jéssica Soares. Para quem quer aprender Libras, como começar? Existem cursos e materiais ou iniciativas acessíveis para todos? Ótima pergunta, né? Vocês terem essa curiosidade para saber isso. Então, a gente tem no Brasil inteiro materiais, sim, cursos gratuitos, né? Aqui na Unifor até me orgulho em falar, né? Porque realmente foi quando eu comecei, né, aqui na universidade há 15 anos, a gente preparou também materiais para os alunos. Eu, juntamente com a professora Marilene Munguba, que foi professora da casa por muitos anos, né, a professora Cristiane Porto, né, então a gente discutiu, né, e trabalhou juntos para como adaptar o material para cá, né, como ter uma metodologia própria para o ensino de Libras, né, então a gente sempre também a gente nessa época, né, trabalhou muito para adaptar esse material e para fornecer para a disciplina de Libras, né. E antes, quando a Unifor não tinha professor de Libras, né, e que a disciplina ia começar aqui, então a professora Marilene Munguba, juntamente com a professora Cristiane Porto, né, receberam currículos e me selecionaram, né, porque já sabiam da minha experiência de anos em gestão, né, como professor de Libras, e ela, quando a gente se reuniu, né, ela me explicou como era a proposta, qual seria a proposta da disciplina, e aí a gente estruturou tudo que ia acontecer a partir dali, né. Então eu e a professora Marilene Munguba, a gente trabalhou bastante, né. Depois a professora Cristiane Porto, ela somou a nossa equipe, e a disciplina de Libras iniciou aqui na Unifor. A professora Marilene e a professora Cristiane Porto ficavam responsáveis pela parte teórica e depois, né, que a parte teórica envolve a história do povo surdo, identidades surdas, e depois eu ficava com a parte prática. Então a gente preparou apostilas e todo um material voltado para os alunos aqui da Unifor, né, foi um marco muito importante aqui para a universidade, né, e esse material era dado para os alunos para eles estudarem em casa. Hoje a gente tem o AVA, né, e a gente adaptou aí a tecnologia, né, a gente tem vídeos com as expressões, né, com todo o conteúdo da disciplina. Foi um trabalho bem minucioso, né, juntamente com o EAD, para
possibilitar esse material para todos, né, para todos os alunos. Ficou um material realmente de bastante qualidade. E aí, no AVA, os alunos podem ter acesso à disciplina e a todo o conteúdo, aos diálogos, né? Eles percebem lá, por exemplo, que a escrita do surdo é diferente, porque não tem as questões voltadas para os pronomes, né? Não tem pronome e preposição na nossa estrutura do português, né? Não tem algumas características da Libras, né? Então, não tem algumas características do português na nossa escrita. Então, quando os alunos se deparam com aquilo, né, a gente até fala, olha, vocês vão encontrar aí essas diferenças. E na primeira aula logo, eu fico lá, calado, né, isso a gente, eu e a professora Marilene foi uma estratégia que a gente teve, né, a gente ficava calado, conversando em Libras, né, e aí apresentava a disciplina toda em Libras e chamava os intérpretes para se apresentarem também, todos ficaram, nossa, será que a aula vai ser toda em Libras? Eles não entendiam nada. E a gente fazia, vocês estão voando, né? Vocês estão nervosos, né? Isso, tudo em Libras. Aí eu dizia, vamos começar? Aí o intérprete falava em português, né? E aí eu aproveitava aquele momento para mostrar para eles como é que o surdo se sente na sociedade também, né? E falar da importância da Libras durante todo o percurso ali da disciplina, né, e da vida deles profissional. Então, a gente utilizava essa estratégia para eles também entenderem como era essa questão de não saber se comunicar e como é difícil não saber ou então não ser compreendido por alguém, né? E aí, tinha alunos de vários cursos, a gente aproveitava para divulgar, né, e para ser multiplicador disso e também divulgar os cursos, né? A gente tem o CREAS, que é o Centro de Referência Educacional daqui do Ceará, né? A gente tem a Casa de Cultura Surda, lá no CREAS é 1 ano e meio de curso, a Casa de Cultura é da UFC, ela tem, né? A gente sabe que tem a britânica, a hispânica, a francesa e recentemente a Casa de Cultura Surda foi inaugurada na UFC, então são 2 locais que eu indico para aprender Libras. E o senhor mencionou sobre uma pessoa oralizada. O que seria isso? É ótimo, ótima pergunta. Ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, a nossa história, ela tem início ali na Europa, ali pela Idade Média, né? Que somente as pessoas nobres, elas tinham ali um poder aquisitivo, né? Então, quando nasciam surdos nessas famílias, essas pessoas eram colocadas de lado, né? E sofriam bastante capacitismo, que à época não era nem um termo que era usado, né? Mas a gente tem aí o Ponce de León, né? Que ele foi quem desenvolveu o alfabeto, né? Para se comunicar com os filhos dos nobres, né? Começava com a oralização é a pronúncia ali das palavras, né, das letras, e ele ensinava também em língua de sinais. Na verdade, um alfabeto manual que foi criado. E aí a gente tem também na França, né, na França houve também essa inspiração do modelo espanhol, né, em que a partir daí se desenvolveu a língua de sinais e vendo como os surdos se comunicavam. Então, tinha tanta a questão da oralização, né, que era ali apresentada para os surdos juntamente com o alfabeto manual, e também a língua de sinais, que era uma metodologia usada na França. Aí, depois disso também, paralelo a isso, na verdade, a gente tem na Alemanha um método da oralização. O precursor foi o Samuel Heinecke, que ele desenvolveu aí uma metodologia voltada para a oralização, que era ensinar o surdo a falar, né? Ele acreditava que essa era a melhor forma do surdo se comunicar com seus familiares e com a sociedade em geral, porque o surdo encontrava realmente muitas barreiras, né? Então, ele acreditava, não, a língua de sinais não, é a oralização que vai fazer com que o surdo esteja na sociedade de uma forma integral. E aí, trazendo isso há muito tempo, remontando os tempos mais atuais, né? Na época que eu comecei a estudar, eu fui para o ICES e na época ainda tinha oralização, né? Era uma metodologia bastante utilizada, em que o fonoaudiólogo, né, fazia as terapias tocando na bochecha, no pescoço,
no nariz para mostrar como era a produção do som, né? Então havia essa oralização, que era uma forma de ensinar a gente a falar a língua oral, né? Na escola a gente não falava em língua de sinais porque não era a metodologia utilizada. A gente teria que aprender a falar, né? E aí, quando a gente encontrava os nossos familiares, a gente acabava ali tentando pronunciar, tentando se comunicar de alguma forma. E aí havia várias estratégias, né, para o ensino das pessoas surdas. Porque o surdo precisava de vários atendimentos, né, de participar da sociedade de uma forma geral. Então, uma criança surda que nasce numa família ouvinte, né, como é que ela vai, por exemplo, estar numa escola, né? Como é que vai ser o dia a dia dela, a rotina dela numa escola? Então, a criança passa por aquele período de aquisição da linguagem, também na Libras, em que ela vai aprendendo os sinais, né? E aí, na família, ela tem ali o português, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente tem o português. Então, a família, muitas vezes, quando a criança surda nasce, a família leva direto para oralização, para se comunicar, para aprender a falar. Mas na Suécia, né, como eu falei, havia sim o aprendizado das duas línguas. Começou esse aprendizado das duas línguas, da língua de sinais e da língua oral de lá. E aí foi um país assim que trouxe aí essa referência do ensino bilíngue, né? Mas nós surdos, a gente passa também por esse período de oralização, passava mais intensamente por esse período de oralização, né? E nem sempre, né, da valorização da língua de sinais. Hoje aqui isso tem mudado bastante. E agora vamos falar um pouco sobre as intérpretes de Libra que estão aqui conosco, a Sara Queiroz e a Jéssica Soares. Sara, me diga um pouco como é que foi ser intérprete de Libras, como você entrou nesse mundo, e mencionar também o dia 30, que é o dia do intérprete de Libras. Então, né, a minha história como intérprete é até interessante, foi uma feliz coincidência, né, por ser eu que está aqui com o professor Willer, porque a minha história como intérprete começou na sala de aula da Unifor. Eu sou publicitária, me formei aqui na casa em 2009 e tive a oportunidade de ser aluna do professor Willer, participar da primeira turma da disciplina de Libras, né? Foi bem no período que eu estava me formando em publicidade. E quando eu me matriculei na disciplina, que eu comecei a conhecer a comunidade surda, a cultura, a identidade, eu fiquei realmente assim encantada, né? O meu TCC foi sobre a surdez, né? A propaganda e a surdez. E naquela época foi o primeiro TCC que falou sobre isso. E eu aproveitei todas as informações, o conteúdo da disciplina para escrever, né? Para colocar na minha pesquisa. E a partir daí eu comecei a me interessar mais ainda pela Libras, né? Eu me formei, não continuei meus estudos, né, na Libras, mas aí quando foi depois de uns anos, eu decidi, eu disse, não, eu tenho que voltar para o caminho que eu queria, na época da faculdade ainda, né? E aí eu entrei em contato com a professora Marilene Monguba, que o professor Willer, né, citou aqui, e ela disse, vamos, tem um projeto no NAMI que você pode participar, né? Eu vim como voluntária, é um projeto de estimulação precoce para crianças surdas. Reencontrei o professor Willer, isso foi em 2014, né? Então aí tem 5 anos de diferença de quando eu me formei para o nosso reencontro, né? Também comecei, como a maioria dos intérpretes, né? No voluntário, né? No voluntariado, eu interpretava as missas da paróquia, né? Que eu frequento. Isso também em 2015, era algo bem simples, mas foi o início de tudo, né? Então, eu trago como início tanto o projeto aqui no NAMI, como a minha participação na Pastoral do Surdo, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, né? E aí, assim, ser intérprete, né? Ter essa oportunidade de ver a luta, não de ver, mas de participar também das lutas da comunidade surda, né? De conhecer os principais entraves, mas também ser feliz com as conquistas, né? Poder realmente ser essa ponte aí na comunicação. E eu sou muito feliz, né, de estar nessa profissão, né, e de alguma forma fazer a diferença aí na comunidade.
também o professor ele está falando, né, de marcos aí relacionados ao esporte, por exemplo, que tem as Olimpíadas dos Surdos, né, em que os intérpretes também participam bastante, né, e aí a gente tem a oportunidade de se deparar com várias línguas de sinais de outras nacionalidades, né. E o dia 30 de setembro, que faz parte aí da semana de comemoração, né, dos surdos, juntamente com o Dia Nacional, né, o dia 30 de setembro é o dia do tradutor-intérprete de todas as línguas, né, das línguas, não só da Libras. E a gente, nessa semana, né, a gente também segue aí uma programação em comemoração ao Dia do Surdo, né, e é um dia também que a gente festeja a nossa profissão, porque ela foi regulamentada também, né, como o professor Willer falou, trouxe aqui os decretos, a lei, então tudo isso anda junto com a profissão do tradutor-intérprete de Libras, que antes era algo só voluntário e depois, né, dos anos 2000 para cá, ela se oficializou como uma profissão mesmo, né, e a gente vem crescendo aí em conquistas para a categoria. E professor, qual é a mensagem que você deixaria sobre a importância de respeitar a diversidade linguística e cultural da comunidade surda? Agora, se aproxima aí, né, o dia 26 de setembro, a gente, nós, assim, em toda a cidade de Fortaleza em especial, né, mas todos os locais, equipamentos, né, se organizam, né, cursos de Libras, os institutos, Instituto Felipe Smaldoni, Instituto Cearense de Educação dos Surdos, né, enfim, todos, né, que participam da comunidade surda, a gente se organiza para uma grande passeata, para se encontrar também, se encontra ali no Ideal Clube, né, e é um período em que um momento em que tem palestras, né, tem toda uma programação intensa, tem os profissionais tradutores e intérpretes de Libras, né, tem toda a comunidade surda que se reúne ali para fazer essa passeata e dar mais visibilidade para a comunidade surda. Como eu falei antes, a gente encontra ainda hoje inúmeras barreiras e a gente aproveita, né, esse dia para também dar e fornecer mais conhecimento para todas as pessoas, né, porque ganhando mais visibilidade a gente pode também divulgar sobre as nossas causas, né. Então, a gente termina ali no aterro, né, o ponto final do encontro, né, e aí a gente tem também essa programação relacionada a stand-up em Libras, a toda uma programação em que as pessoas podem ter essa oportunidade de nos encontrar, né, e de conhecer sobre as nossas causas, sobre a nossa história, né? Então, o que eu queria é realmente fazer esse convite para vocês conhecerem, né, a forma da gente se expressar. Então, a gente tem poesias em Libras, tem stand-up, tem contação de histórias, né? As pessoas ouvintes pensam, como assim a Libras tem tudo isso? Né? Nós somos humanos, né? A gente tem essa capacidade de produção em vários contextos da nossa língua, igual acontece no português, né? Própria da nossa cultura. A nossa cultura ela é muito rica e ela tem sim o poder de influenciar também, o poder de mostrar o nosso valor, né? Então, a gente tem a nossa língua, né? A gente tem a nossa cultura, a gente tem a forma em que a gente se expressa, a forma como a gente se organiza em comunidade, né? Então, sempre na disciplina eu aproveito também para falar sobre isso, né? Que a disciplina não é só aprender sinais, mas é aprender a história e a cultura do nosso povo. E a língua de sinais, ela nos dá esse valor enquanto ser humanos, né? Porque não é só o fato da gente não ouvir, né? Mas ela possibilita a gente estar em todos os lugares. As pessoas pensam, mas como assim? Como é quando vocês têm filhos? Como é que vocês comunicam em casa? Como é que vocês dirigem? Como é que vocês fazem no dia a dia, né? Então, imagina que é como se a gente mergulhasse, né, e descobrisse no oceano várias coisas que na superfície não permite. Então, o meu convite é esse, né, vocês se aprofundarem na língua de sinais e conhecer da nossa cultura, conhecer de como é o nosso comportamento em sociedade, como é o nosso comportamento no dia a dia, né, por exemplo, trazendo a experiência enquanto pai, né, a gente tinha aí artefatos tecnológicos que
que me ajudavam na época, né, como um sinal luminoso em que eu poderia saber se meu bebê estava chorando, né? Então, a Libras ela é muito rica e ela possibilita todas essas questões. E chegamos ao fim de mais um Newslink especial. Hoje tratamos sobre o Setembro Azul com o professor Willer Cisne e as intérpretes de Libras, Sara Queiroz e Jéssica Soares. A Jéssica estava aqui por detrás das câmeras traduzindo a Libras para o professor. E, gente, quero agradecer por mais uma vez vocês terem trago um pouco sobre o mundo da comunidade surda, as Libras. Muito obrigada também a você que está assistindo o nosso programa e até o próximo. Tchau!